Olá! Você sabia que vertigem pode ser sinal de derrame? E mais, você sabia que pessoas que usam alguns tipos de remédio para vertigem de maneira continuada podem desenvolver uma doença muito parecida com a doença de Parkinson, porém sem tratamento? Olha, meu nome é Daniel Ribeiro, eu sou médico neurologista e nesse vídeo eu vou falar para você o que é vertigem, quais são suas causas e diversas outras informações muito importantes para quem sofre desse mal. Vamos lá? Bom, pessoal, no primeiro vídeo a gente conversou sobre tontura, que seria aquela sensação desconfortável que vem na nossa cabeça, que aí pode assumir diversas características. Pode ser tipo escurecimento visual, pode ser do tipo sensação de desmaio, pode ser do tipo sensação de cabeça leve, enfim, seria qualquer sensação desconfortável que teria por origem qualquer alteração no nosso corpo, ou seja, qualquer alteração clínica, seja ela queda de pressão, arritmia, falta de açúcar no sangue, a hipoglicemia, anemia, enfim. Se você não pegou aí o vídeo sobre tontura, basta olhar no meu Facebook, no meu Instagram, no meu YouTube, que tem todos os vídeos lá, e o último deles fala sobre tontura, tá bom? Mas hoje a gente vai falar sobre vertigem. É quando a tontura tem movimento. Como assim? Olha, tontura é toda a sensação ruim que vem na nossa cabeça. Então, vertigem não deixa de ser uma sensação ruim que vem na nossa cabeça, mas essa sensação tem que ter movimento. Com isso, a gente pode dizer que vertigem é um tipo de tontura, ou seja, toda vertigem é uma tontura, mas nem toda tontura é uma vertigem. Deu para entender? Se não deu para entender, fique tranquilo que ao longo desse vídeo eu vou explicar passo a passo para ficar facinho de compreender. Mas por que a gente precisa diferenciar tontura de vertigem? Olha, é o seguinte, quando a pessoa sabe que a vertigem, que a sua sensação desagradável, ela tem movimento, nós conseguimos, na maioria das vezes, saber o local que está tendo o problema e com o exame neurológico ou coletando as informações corretas, nós sabemos até o que pode ter acontecido. Então é de fundamental importância a gente saber se a sensação é simplesmente uma tontura inespecífica ou se é uma vertigem, porque quando é vertigem a gente consegue ser mais preciso no diagnóstico. Então, vamos fazer o seguinte, vamos entender agora como seria essa sensação de movimento do tipo de vertigem. Aqui temos um exemplo de como seria a tontura rotatória, geralmente desencadeada quando mexemos a cabeça rapidamente. Já esse segundo exemplo seria a tontura ondulatória, como se estivéssemos num barco. Agora vamos entender por que essa sensação de vertigem ocorre? Olha, vocês já perceberam quando vocês estão utilizando o celular e na hora que ele está na vertical e você muda para a horizontal, fração de segundos a imagem também fica na horizontal para facilitar a sua leitura? Nós temos um sensor parecido no nosso cérebro, mas ele é muito mais evoluído. Esse sensor nós chamamos de labirinto. Na verdade, ele fica de cada lado do nosso ouvido. Vamos ver um pouquinho mais para conhecer melhor o labirinto? Acompanhem comigo aqui nessa animação. Então, esse corte facilita a gente achar o labirinto. A gente pode ver que aqui está havendo a orelha de uma pessoa, tá bom? Se a gente for entrando na orelha, onde é que a gente vai chegar? Essa membrana aqui é o tímpano. E atrás do tímpano tem a estrutura do labirinto, tá bom? O labirinto seria essa estrutura aqui, ó. Tem isso aqui que parece um saquinho e recebe o nome de saclo por conta disso. E tem esses canais que você está vendo aqui. Esses canais, um canal aqui, outro canal aqui e esse outro canal aqui. Esses três canais, chamamos eles de canais semicirculares. Eles parecem um semicírculo. Por conta desses canais terem esse formato, essa estrutura membranosa ganhou o nome de labirinto, tá? Aqui dentro a gente tem um líquido que circula aqui dentro. E na medida que esse líquido circula, ele manda informação através desses nervos que vêm por aqui e caminha até o nosso cérebro. Então, essa estrutura, que é o labirinto que nós temos então de cada lado do ouvido, ele é o sensor que é responsável por deixar a imagem parada, mesmo na hora que eu movimento a cabeça para um lado, para o outro, na hora que eu levanto, na hora que eu abaixo. Por que ele faz isso? Como ele faz isso? Na verdade, a gente viu que dentro do labirinto tem um líquido. Quando eu movimento a cabeça para um lado, o líquido vai para o outro lado. Se eu movimento a cabeça para cima, esse líquido vai para baixo. E com isso, ele mantém a imagem sempre parada, a imagem sempre estática, independente do movimento que eu faça com a cabeça. E isso facilita o nosso equilíbrio. Nesse momento, a gente consegue então falar sobre um dos quadros que mais comumente confunde todos os pacientes, inclusive até confunde muitos médicos. Todo mundo chama tontura, na verdade, que a gente está vendo agora que é vertigem. Quando a pessoa tem uma vertigem, ela fala o quê? Eu tenho labirintite. E o que seria labirintite? Olha, labirim vem do labirinto, esse prefixo. E o sufixo ite
vem de inflamação. Apendicite, inflamação da apêndice, conjuntivite, inflamação do olho, sinusite, inflamação dos seios da face. Então, labirintite seria inflamação do ouvido. Mas cá para nós, a gente tem inflamado o ouvido assim com tanta frequência? A labirintite nada mais é do que uma inflamação real do labirinto, mas ela não é comum, ela é rara. Inclusive, ela geralmente acontece, e aí a gente pode pensar em labirintite, quando a pessoa desenvolver algum quadro gripal, algum quadro infeccioso, uma sinusite, uma faringite, né, uma infecção aqui das vias aéreas superiores, ela está gripada, e passar uma dor de ouvido, uma otite, e passado um períodozinho, ou no começo ou no final dessa infecção, a pessoa desenvolve um quadro de tontura, do tipo vertigem, do tipo de movimento. Isso sim nós podemos chamar de labirintite, a inflamação do labirinto. Mas cá para nós, vocês que têm vertigem uma atrás da outra, vocês têm tido gripe assim com tanta frequência? Ou dor de ouvido com tanta frequência? Não, não é? Porque na verdade, esse quadro de labirintite ele nem é tão comum assim. Quantas vezes você já teve dor de ouvido, gripe, infecção e não teve tontura? Então a gente vê que é um quadro muito raro. Tá bom, já entendi que labirintite não é um quadro comum. Mas o que é essa tontura que ela vem e volta o tempo inteiro? Na hora que eu movimento minha cabeça, na hora que eu sento, na hora que eu levanto, na hora que eu olho para um lado, na hora que eu olho para o outro. O que é essa tontura que vem, que roda e que me incomoda muito? Isso chama de vertigem posicional paroxística benigna. A gente deu o apelido de VPPB. Mas calma lá, não assusta com o nome não. A gente vai identificar passo a passo e você vai ver que você já sabe o que significa isso. V de vertigem, facinho de entender. Sensação de movimento, habitualmente rotatória. O P de posicional. Como assim? Depende da posição. Às vezes é quando você olha rapidamente para um lado, olha rapidamente para o outro lado, ou para cima, ou está deitado e se levanta. Isso vai fazer com que venha vertigem. Paroxístico. Paroxístico, a gente dá o nome para tudo aquilo que vai e volta, para uma coisa que não é contínua. Então, é uma tontura do tipo vertigem, do tipo rotatória, que ela vem e volta sem aviso. E principalmente quando a gente movimenta a cabeça para um lado e para o outro. E o B? Esse B é ótimo, esse B aqui é benigno. Significa que não é por causa de derrame, significa que não é por causa de tumor, significa que não é por causa de câncer. Tá? Então esse é o tipo de vertigem mais comum. Esse é o tipo de vertigem que mais atormenta a grande maioria das pessoas. Tá? E por que ele ocorre? Olha, a gente conheceu aí o labirinto. Dentro do labirinto ele tem uma estrutura que é como se fosse um saco mesmo, tanto que o nome é sáculo, e lá dentro tem uns cristalzinhos, tá? Chamados de otólitos. Esses cristais, com o passar do tempo, eles podem ir soltando. E aí, assim, idosos têm a predisposição a ter muito mais cristais formados, e aí existem ainda outras situações que podem fazer com que esses cristais soltem, e quando eles saem e caem nesse canalzinho do labirinto, imagina o que vai acontecer. Se tem uma pedrinha andando nesse canal, na hora que você faz o movimento, ele vai passar para a sua cabeça, para seu cérebro, a sensação de que tem ainda movimento. Com isso vem a sensação de tontura, de vertigem. Então imagina, na hora que eu estou com minha cabeça parada e eu movimentei para um lado e eu parei minha cabeça, se tem um cristalzinho dentro, ele continua andando e passando para o meu cérebro a sensação que minha cabeça está mexendo, mas ela não está. Com isso, ele vai tentar corrigir minha visão e ao tentar corrigir minha visão, vem a sensação insuportável de vertigem. Então isso, pessoal, é vertigem paroxística posicional benigna, uma das causas mais comuns de vertigem e que todo mundo, infelizmente, chama de labirintite. Tá? Agora você sabe o que é a vertigem posicional paroxística benigna e sabe que ela não é a labirintite. Olha, agora que vocês viram que labirintite não é um diagnóstico comum, que um dos quadros mais comuns de vertigem, principalmente do tipo rotatória, é a VPPB, vamos falar um pouquinho sobre tratamento. É muito comum as pessoas sentem um quadro de vertigem ou até uma tontura qualquer e começarem a usar remédios de maneira indiscriminada, usar a longo prazo. Então, existem tipos de remédios que eu quero que vocês prestem muita atenção, que se usado de maneira continuada, podem levar a uma doença muito parecida com a doença de Parkinson, mas pior, porque a doença de Parkinson tem tratamento e essa causada pelos remédios não tem tratamento. Então, preste bem atenção e anote aí. Se você usa ou conhece alguém que está usando continuadamente, né, não de forma eventual, 3 dias, 5 dias, mas está usando aí a longo prazo, medicações que contenham a substância sinarizina e flunarizina, alerte que elas não podem fazer uso prolongado dessas medicações.
principalmente quando usadas aí por longo período de tempo. Aqui na região eu já peguei pacientes com esse quadro que parece a doença de Parkinson e infelizmente eu parei a medicação e o quadro não melhorou. Tá bom? Aí vocês falam, não, eu corri, fui na minha caixinha de medicação e vi que não é esse remédio que eu tomo. Que o meu remédio aí tem a substância betestina, que tem a substância meclizina, que tem o diminidrato, né, o Dramin, que é o betina, que é o labirin, que é o meclin. Olha, esses remédios, de fato, eles não causam, são remédios para vertigem, e eles não causam essa doença parecida com a doença de Parkinson. Mas também não é recomendado que você use ele de maneira prolongada e indiscriminada. Por quê? Você fazendo isso, você vai estar piorando o seu quadro. Nosso cérebro, ele sempre, quando a gente passa por uma crise de tontura, ele tem a capacidade, a propriedade de tentar se recuperar. Mas para isso ele sempre vai precisar de um pouquinho de tontura, para ele poder voltar ao prumo correto. Se você está tomando medicação o tempo inteiro, ele nunca vai conseguir se corrigir e você vai ficar dependente dessas medicações, tá bom? Então, em casos de vertigem, você já sabe, não, meu médico já fez meu diagnóstico, é VPPB, eu tive uma crise, tudo bem, você pode usar a medicação, mas a medicação não vai resolver o problema, ela só vai cortar temporariamente os sintomas, mas você ficar sem sintomas e usar a medicação o resto da sua vida, vai ser ruim para você, porque o seu cérebro não vai aprender como melhorar, tá certo? Então, pessoal, esse vídeo nós conversamos sobre vertigem, a principal causa, que não é a labirintite, é a VPPB, e eu queria muito trazer nesse vídeo para vocês também quando a vertigem pode ser sinal de um derrame. Mas eu vi que o vídeo já ficou muito extenso, é muito assunto, é um conteúdo que de fato confunde até mesmo os médicos. Eu tentei fazer o mais compreensível aqui possível, e eu vi que vai ficar muito grande. Para não ficar muito extenso, eu vou liberar para vocês ao longo da semana a última parte, quando a vertigem pode significar um AVC. Tá bom? Até breve, não percam. Um forte abraço.